Ela diz: Capitão, fale sobre os falsos líderes que mentem, dizendo que são amigos dos generais, utilizando e tirando fotos para tentar credibilidade, pedindo assinaturas pela intervenção militar e te acusando de mentiras. Outra coisa, generais, essa é uma pergunta simples também. Exército alguma vez pediu para fazer abaixo-assinado, para fazer qualquer coisa? Que eu me lembro, se não está escrito em lugar nenhum. E nem é legal, nem seria legal, porque não está escrito. Não, isso aí está fora de cogitação também, né? Já houve tempo em que o Exército tinha uma participação política. O pai do Teófilo viveu essa época, muito mais do que nós. Porque o Exército tinha quase que esse cacuete, né? Ao longo de toda a história do início do século XX e uma boa parte do século XXI, nós tínhamos uma participação efetiva no campo político. E havia realmente dentro das Forças Armadas, não era só no Exército, militares envolvidos com políticos, atitudes tipicamente de interesse político, mas isso não era uma faceta do Exército brasileiro. Isso acontecia com todos os exércitos da América Latina e com muitos exércitos no mundo. Era natural que o militar, até pela sua esmerada formação, seu conhecimento da história da pátria, ele acabasse se envolvendo. A partir do regime militar, houve uma conscientização dos nossos oficiais, desde a academia militar, desde a escola de sargento das armas, todos aqueles que passaram pelo sistema militar de ensino, foram doutrinados pela despolitização das Forças Armadas. Então, hoje, as Forças Armadas se orgulham de serem apartidárias e apolíticas. Nós servimos ao Estado brasileiro. Isso choca muito a nossa classe política. Nossa classe política não está preparada para ter as Forças Armadas do nível que tem. Eu sempre digo isso. As nossas Forças Armadas estão num nível muito superior ao restante do país, em termos de formação, em termos de ética, moral, patriotismo, dedicação ao serviço, abnegação. Então, isso nos faz uma elite, e elite no bom sentido, não é elite, é uma elite no bom sentido. É uma elite que se comporta de acordo com a formação que lhe é proporcionada pelo Estado. A nossa formação é bancada pelo Estado. Nós somos extremamente bem informados com o dinheiro do povo brasileiro. Então nós temos obrigação de retribuir, sendo apolíticos e apartidários, e trabalhando pelo interesse do Estado Nacional. Isso hoje é conscientização de todo o Exército Brasileiro, do cadete ao general de 4 estrelas. E nós temos certeza que esse é o procedimento correto das Forças Armadas num país. Por isso elas são a grande arma na mão do Estado para a sua defesa, para defender-se, inclusive, dos seus inimigos internos. Então, isso é uma coisa que o Exército adquiriu, principalmente após o regime militar. Eu vou concluir dizendo o seguinte: uma utopia. Você imagina se o Exército precisaria de baixo assinado para tomar alguma atitude? O Exército tem um alto comando, cujo general Heleno está aqui com a gente, fez parte, que estuda profundamente a conjuntura nacional, baseado na estrutura nacional, e sabe como e quando deve agir. E nós estaremos sempre agindo em prol do povo brasileiro e dentro da lei. Então, para a gente saber a opinião do povo brasileiro, não será através de baixo assinado. Que coisa sem lógica é essa, dizer que o Exército precisa de um baixo assinado para vir atuar? Nós temos um comando que se reúne, que traça diretrizes estratégicas, que tem inteligência, que capta todos os detalhes, anseios
e estuda isso para levar ao alto comando o que está se passando. Então, ninguém precisa de baixo-assinado. Nós poderíamos intervir, sem ser pelo artigo 142, o caso de uma guerra civil. Poderíamos entrar como entramos em operações de paz no exterior, para separar os contendores, que o general Heleno sofreu na pele ter que usar nossa tropa entre duas facções rivais lá no Haiti, e ele sabe bem o que era aquela cidade da Soleil, que tinham que resolver os problemas. Então, não é baixo assinado que o Exército vai fazer o Exército agir em prol do povo brasileiro. Assim, no caso, inclusive, eu tinha comentado até com o senhor sobre isso, que nós, das Forças Armadas, das 3 forças, nós nunca vamos fazer nada ilegal sob o preço de sermos igual aos ilegais. A esquerda que está nos destruindo, então nós não vamos ser dentro da lei. E dentro da lei é a garantia, é a segurança que o povo tem, que nós estamos sempre ao lado deles.